Peço perdão às crianças por dedicar este livro a um adulto. Tem uma boa razão. Esse adulto é o meu melhor amigo no mundo. Outro motivo, ele é capaz de compreender inclusive os livros infantis. E um terceiro motivo, ele vive na França, onde passa fome e frio. Precisa de carinho. Se todos esses motivos não forem suficientes, dedico este livro então à criança que esse adulto foi um dia. Todos os adultos um dia foram crianças, porém, raros se lembram disso. Assim, corrijo a minha dedicatória para Léon Werth, quando era criança. Eu sei, eu poderia ter feito uma introdução diferente, talvez um tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa, ou o essencial é invisível aos olhos, que são as frases mais conhecidas do livro O Pequeno Príncipe. Mas eu realmente optei por iniciar o vídeo com a dedicatória que o Antoine de Saint-Exupéry fez neste livro. Ele dedica o Pequeno Príncipe para o seu amigo. E eu acho incrível porque ele já inicia essa dedicatória pedindo perdão às crianças. Ele se dirige às crianças e pede perdão por estar dedicando o livro a um adulto. E eu acho que essa dedicatória ela é muito importante para toda a obra. Uma que demonstra um respeito gigantesco do autor para com o seu leitor, porque afinal de contas o autor ele escreveu o livro para as crianças, apesar de hoje em dia eu imaginar que o livro funciona muito mais para adultos do que para crianças. Mas vou falar disso um pouco mais para frente. Essa dedicatória ela é muito sensível, mas eu acredito que não só ela, todo o livro acaba tendo essa carga emotiva muito forte. Eu acredito que toda essa carga emotiva e carregada de sentimentalismo venha mesmo do autor, do Antoine de Saint-Exupéry. E aí fiquem à vontade para corrigir o meu francês. O Antoine ele nasceu em 1900, na França, ele vem de origem nobre, inclusive ele cresce em um castelo, e ele sempre teve como sonho ser piloto. Na verdade, ele sempre quis voar. Em 1912 ele faz o seu primeiro voo experimental, aos 21 anos ele se torna piloto, mas antes disso se concretizar, ele sai do interior para tentar a vida em Paris. Lá ele tenta entrar numa escola naval, mas é recusado, depois ele tenta também fazer arquitetura, mas não vai muito adiante. E acredito eu que tudo isso acontece porque dentro dele tinha um sonho pulsante, que era o tal do sonho de voar. E talvez daí venha o apelido poeta da aviação. O Antoine ele morre pela pátria em uma batalha, em um voo de reconhecimento durante a Segunda Guerra Mundial. Ele morre muito jovem, em 1944. O Pequeno Príncipe nasce então em meio a uma guerra, inclusive nesta edição que eu estou lendo da Geração Editorial, tem um textinho aqui no final de apoio muito bom, inclusive, que é dito que uma noite, quando o Exupéry estava jantando com o seu editor, ele rabisca um desenho curioso. E aí é dito que ele já fazia esse desenho há um bom tempo. E que era um menino de cabelos cor de ouro. O editor pergunta do que se trata e ele responde que não é nada demais. É apenas o garoto que existe em meu coração. Ao que o editor retruca esperançoso. Por que não pode ser ele o herói de um livro infantil? Poderíamos lançá-lo no Natal. E daí, então, surge a ideia de escrever O Pequeno Príncipe. Este livrinho aqui, ele foi traduzido para nada mais, nada menos do que 257 idiomas. Então, o alcance dele é algo... eu não consigo nem estimar, assim. Realmente ele atinge muitas pessoas de muitos países. E uma coisa que eu acho mais legal, assim, é que além de escrever, o Antoine também ilustrou todo o livro. Então os desenhos que a gente vai
acompanhando à medida que vai lendo, são todos feitos por ele. A obra foi lançada pela primeira vez em 6 de abril de 1943. O livro tem muitas passagens autobiográficas. Primeiro porque o narrador da história é um piloto que cai em meio a um deserto, sozinho. E quando a gente estuda um pouquinho da história do autor, ele também passou por uma aventura semelhante, ele cai também em um deserto, mas aí com um companheiro, de todo modo, ele passa fome, ele passa sede. Há também uma outra experiência de bastante solidão vivida pelo Antoine, em uma missão diplomática com os mouros, e se não me falha a memória, essa missão durou aí cerca de 2 anos. E eu acredito que esses momentos em que o Antoine se via em meio à solidão, imerso em si mesmo, talvez esses momentos tenham contribuído para que ele fizesse reflexões que inclusive são pautadas aqui dentro do Pequeno Príncipe. Eu assisti a uma entrevista da Mônica Cristina Correia, uma pós-doutora em literatura comparada Brasil e França, e ela dizia que o Pequeno Príncipe era uma obra um tanto que injustiçada no seu ponto de vista, por ela ter sido reduzida e ter se tornado um clichê, porque há aspectos filosóficos mal interpretados ou não suficientemente explorados. E eu fiquei pensando sobre essa fala dessa doutora e faz todo sentido para mim. Primeiro porque eu vejo, por vezes, nas redes, eles reduzindo a história a frases de efeito. É claro que as frases de efeito são incríveis, mas tem todo um contexto ali por trás da coisa, né? E quando você retira essa citação daquele contexto e joga, você diminui a história, você reduz aquilo ali a uma interpretação um tanto que superficial. E outra coisa também, porque pegam falas da raposa e, sabe, atribuem essas falas ao Pequeno Príncipe. Isso também é uma coisa que incomoda bastante. E mais, eu acredito que essa é uma história que você possa ir ressignificando à medida em que você vai lendo. É como se ela fosse talvez uma cebola repleta de camadas e a cada leitura que é feita você vai retirando uma parte da cebola e aí vão surgindo várias camadas. Assim que eu me senti nessa milésima releitura, eu já nem me lembro qual que é, o número de leitura da vez, porque realmente eu já li várias, mas desta vez foi diferente. É engraçado pensar nisso, mas essa leitura foi a leitura mais especial do Pequeno Príncipe. Eu consegui ficar ainda mais encantada e ainda mais fascinada com a história. Primeiro que o livro, para mim, começa falando sobre frustrações. A gente tem um narrador, que é um piloto, que começa a resgatar algumas memórias desde a sua infância, e aí ele declara-se um apaixonado por desenho, que desde pequenininho ele gostava de desenhar. E aí ele desenhava uma jiboia que engoliu um elefante. E ele mostrava para os adultos. E os adultos não entendiam, né? Associavam aquela imagem a um chapéu, porque era de fato a interpretação mais óbvia diante daquele desenho. E aí a gente tem uma quebra de expectativa gigante. E eu fiquei pensando na diferença entre a inocência da infância e a falta de criatividade, a falta de imaginação do adulto. E eu fiquei me perguntando, logo nos primeiros capítulos, em que momento da caminhada a gente se perde? Em que momento que a gente se desconecta e a gente perde essa sensibilidade e a gente passa a ser tão racional? É óbvio que não há uma resposta pronta para essa pergunta, até porque eu acredito que a gente vai se distanciando aos poucos. Mas foi uma reflexão que eu fiquei de fato bastante mergulhada na diferença das percepções de um adulto e de uma criança. E essa reflexão tá assim, no primeiro capítulo só. Então eu acredito que este livro é um livro que dá pra gente fazer reflexões com base nos 27 capítulos, dá pra gente mergulhar
Mas óbvio que eu não vou fazer isso neste vídeo, porque nem é muito viável, assim. Mas eu confesso que por um minuto eu fiquei, enquanto eu rascunhava os pensamentos para esse vídeo, eu ficava, caramba, eu podia pegar um capítulo e gravar um vídeo, mas enfim, 27 vídeos é algo complicado para se fazer. Enfim, depois que passa essa parte da infância e tudo mais, a gente retoma para a fase adulta, que é o momento em que o piloto cai, então, no deserto, e ele se depara com o Pequeno Príncipe, com esse garotinho que vive no pequeno planeta chamado B612. E é fantástico, porque no momento em que eles estão um diante do outro, é como se a gente tivesse uma mistura de fantasia e realidade. E o encontro desses dois personagens, ele traz reflexões valiosíssimas para a história. Porque há ali um confronto existencialista gigantesco. E é como se o personagem do piloto ele fosse convidado a mergulhar na sua essência. E assim eu me via também. Eu vejo esse livro como um convite para reflexões muito, muito profundas. E aí, claro que a gente tem depois o Pequeno Príncipe, que começa uma espécie de peregrinação em que ele vai visitando alguns pequenos países e ele vai encontrando pessoas muito diferentes. Aí ele encontra o lampião, ele encontra o geólogo, depois, claro, ele tem então aquela passagem na Terra, ele encontra a raposa, que, assim, pra mim os melhores diálogos são quando a raposa está presente. Enfim, são inúmeras metáforas e alegorias fascinantes, e eu fico me perguntando se é um livro para criança ou se é um livro para adultos. E tendo em vista as pesquisas que foram feitas, eu acredito que o Antoine, ele escreveu o livro para crianças, né? O público-alvo de imediato são crianças, inclusive quando a gente consulta a ficha técnica que é dito literatura infanto-juvenil, então esse é o público inicialmente tido como foco. É um livro para todos os públicos, mas eu acredito que o público adulto, talvez ele consiga fazer um mergulho um pouco mais intenso, mais profundo, no que diz respeito às metáforas construídas a partir das reflexões feitas pelo Pequeno Príncipe, a partir do momento que ele encontra o piloto, e o contato dele com a flor, o contato dele com a raposa e com todos os outros personagens, a forma ímpar e livre, e uma forma inclusive pueril de ver a vida, porque é inspirador, assim, é uma história inspiradora e é uma história que me faz repensar quem eu sou hoje, me faz entrar em contato com a criança que eu fui e me faz ter vontade de resgatar essa criança e me faz querer me distanciar desse modelo automático que a gente vive hoje, porque a gente vive no automático. E eu acho que é tempo de realmente, acho que eu até falei isso em um vídeo anterior, que a gente vive um despertar de consciência muito grande, e eu acho que faz parte desse despertar a gente repensar quem nós somos. Enfim, o livro é um convite a um mergulho à imaginação, a um mergulho à criança que nós fomos, ou a criança que você é, a criança que está aí dentro, que está aqui dentro, e é lindo, gente. Eu sei que esse livro divide opiniões, tem pessoas que odeiam, e, enfim, tem pessoas que amam como eu. Lembrando que é uma leitura do Projeto Mindley, foi a leitura de dezembro que eu só li em janeiro. E se você por acaso ficou curioso, quer ler este livro, não tem ele aí em casa, mas quer investir, que inclusive assim, ele tem ilustrações muito bonitinhas. Eu vou tentar mostrar, mas é porque o meu início tá bem rabiscado mesmo, sabe? O desenho da jiboia que engoliu o elefante é este. Aqui, por exemplo, quando o Pequeno Príncipe encontra o bêbado, o Pequeno Príncipe cuidando da sua flor. Eu não quero falar também muita coisa porque eu não quero estragar a leitura de vocês. Porque eu acredito que leituras são experiências únicas e se eu contar tudo eu vou estragar a sua experiência. Mas apesar de achar que todo mundo já leu esse livro, não sei, pode ser que alguém aí não tenha lido.
ou enfim, já tenha lido e queira adquirir a obra, que é muito, muito bonitinha. Eu vou deixar o link de compras aqui no box de informações. E se você gosta de leituras reflexivas como esta, e você acha que é uma discussão relevante, envie o link para os seus amigos, porque é muito válido a gente compartilhar esse tipo de conteúdo. Não esquece de me seguir nas redes sociais, eu sou Nina e Suas Letras em todas elas, Instagram principalmente, que eu sou bem ativa. E se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Assina, clica no sininho para você receber as notificações em tempo real e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!